Galerinha, então agora nós vamos falar sobre equação reduzida da reta. E vamos nessa. Então, na geometria analítica, associamos a cada uma reta a uma determinada equação. Conhecendo o ponto e o coeficiente angular da reta, ou dois pontos da reta, podemos determinar a sua equação. Então, ó, eu estou trazendo novamente aquela primeira equação que eu estava colocando, aonde eu dizia a questão do tangente do ângulo, né? Tangente de alfa, que eu poderia substituir por n, perfeito? Lembrando que essa parte de cima seria o meu seno e a parte de baixo seria o meu cosseno, beleza? Então vamos lá. Então olha só, eu posso ainda brincar com essa equação e pegar essa parte aqui de baixo que está dividindo o meu y e passar para o outro lado multiplicando o m, ó, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Perfeito? E ao mesmo tempo eu posso inverter as ordens, ó. Nesse caso o y está à esquerda. Isso não tem problema nenhum. Nós temos alguns livros que apresentam desse jeito, temos outros livros que apresentam desse jeito. Tomando os devidos cuidados com o sinal, vocês podem fazer essa alteração tranquilamente, que o resultado vai continuar o mesmo. Essa equação, do jeito que ela é chamada de equação fundamental da reta, ok? Porque através dela a gente não só visualiza a questão do coeficiente angular, como também visualizamos a possibilidade de utilizar os pontos, né, um ponto ou dois pontos para encontrar coeficiente ou para encontrar outras equações que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, olha esse exemplo. Se uma reta passa pelos pontos A, 2 e 1, B, 4 e 5, vamos determinar a equação da reta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é determinar o coeficiente angular, beleza? Então, o coeficiente angular de R, aí o que eu vou fazer? Ó, vou trabalhar primeiro com os meus y. Então, eu vou ter o quê? 5 menos 1 e depois o meu x, 4 menos 2, está aqui embaixo. 5 menos 1 é 4, 4 menos 2 é 2, não sei porque eu repeti aqui, tá? E 4 dividido por 2, nós encontramos o nosso coeficiente angular. Tranquilo? Lembra que ainda não acabou, tá bom? Eu preciso verificar qual é a reta que passa por esses pontos. Então, a gente vai utilizar a equação fundamental. Então, eu preciso utilizar o meu coeficiente angular, ó, e eu preciso utilizar um dos pontos. Eu poderia tanto escolher o ponto A quanto o ponto B. Qualquer um deles daria para funcionar. Nesse caso, eu preferi escolher o ponto A, ok? Então, olha só, colocando a minha equação fundamental, vou substituir, no lugar do meu m, ó, vou substituir o coeficiente angular que eu encontrei aqui em cima, estão vendo? Aqui, beleza. Peguei o meu ponto, né, 2 e 1, e vou substituir aqui, ó. Aqui no caso eu vou ter o 1, né? E aqui eu vou ter quem? Vou ter o 2. Tranquilo? Então, olha só. Feito isso, aí eu vou fazer a minha distributiva aqui, ó. A minha distributiva. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Por hora, a gente vai parar aqui, tá? A gente não vai organizar em outros tipos de equação, porque isso é matéria para outra situação. Mas já dá para mostrar para vocês terem uma noção como a gente vai seguindo o caminho, utilizando o coeficiente angular e um ponto pelo menos, tá bom? Olha só. Agora nós vamos falar efetivamente da equação reduzida. A equação reduzida da reta é aquela cuja lei de formação é dada por... Este é o formato, ó, y igual a mx mais n. Esse é o formato da minha equação reduzida da reta. Obrigatoriamente, o y precisa estar em evidência para poder eu ter uma equação reduzida.
E o meu m aqui, como nós já sabemos, ele é o coeficiente angular. E o meu n, ele é chamado de coeficiente linear. Eu vou até adiantar um pouquinho para vocês. Funciona mais ou menos assim. Não ligue para o meu gráfico, porque é meio difícil de fazer isso diretamente no mousepad do notebook, ok? Então, ó, eu vou escrever uma reta qualquer. Eu tenho um coeficiente que é determinado por esse ângulo, e eu tenho esse pontinho aqui, ó, aonde a minha reta R cruzou o meu eixo Y, ok? Esse ponto aqui, ó, esse local exato é o valor do n, ele que é o coeficiente linear, é ele que determina o momento em que a reta cruza o eixo de y, beleza? Então, esta equação expressa uma função entre x em função de y. Então, olha lá, a gente já está relembrando um assunto, né, que nós já vimos no nono ano, e vamos ver daqui a pouquinho também, que é a função de primeiro grau. Então, olha como as equações aparecem para a gente, ó, sempre com o y em evidência. Apareceu o y em evidência assim, desse jeito, sozinho, isolado, solitário, indica que eu tenho uma equação reduzida da reta, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, você pode observar que não tem um n. Então, o meu n aqui nesse caso, ele é zero, ok? Isso é possível, tá bom? Vamos lá, vamos ver se vocês já conseguiram entender o formato da equação reduzida da reta e se vocês conseguem identificar os coeficientes. Então vamos para esse exemplo aqui, ó. Qual é o coeficiente angular? Isso aí, o angular é o 3 e o linear é o 1. Lembrando que esse é o ponto onde vai cruzar o eixo de y, o eixo das ordenadas. Olha esse outro exemplo, ó. 2 terços x mais 5. Qual é o coeficiente angular? 2 terços. Apenas 2 terços. O x não entra. Tá bom? Qual é o coeficiente linear? 5. Esse outro exemplo, ó. Menos x menos 3. Qual é o coeficiente angular? Se você respondeu menos x, você está errado. É menos 1, ok? Até porque quando você pega 1 e multiplica pelo x, o resultado é o x, tá bom? Então, cuidado para não cometer esses pequenos erros. Qual é o coeficiente linear? É o 3. Tranquilo, pessoal? Então, olha esse exemplo show de bola aqui, ó. Na figura, a medida do ângulo de R é 60 graus. E R intersecta o eixo das ordenadas em 0,2. Seria um ponto. Qual é a equação, atenção, qual é a equação reduzida da reta? Então, olha só, eu tenho um gráfico aqui para ficar mais bonitinho da gente visualizar, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o meu ângulo, 60 graus, e eu tenho o local aonde a minha reta vai cruzar o eixo de y. Aí o que eu preciso saber? Coeficiente angular, coeficiente linear. Lembra que o coeficiente angular é a tangente de 60. E quanto é a tangente de 60? Raiz de 3. Aí, se você puder lembrar daquela tabela dos ângulos notáveis, né, 30, 45, 60 graus, isso já vai ajudar bastante, tá bom? Eu já tenho duas informações importantes aqui, ó, que já é suficiente. Eu vou até mostrar para vocês, ó, a equação no seu formato reduzido. O que eu preciso fazer? Só substituir, pessoal, ó, no lugar do m, raiz de 3. No lugar do n, 2. Eu posso fazer isso porque eu consigo visualizar aqui, ó. O gráfico me permite visualizar. E isso aqui, esse ponto também, já me indica, porque o fato do x ser zero, indica que esse ponto vai estar sobre o eixo y, vai intersectar o eixo y. Em todo caso, eu trouxe outras maneiras aqui de vocês visualizarem. Eu trouxe também a equação fundamental, para a gente trabalhar com ela. Na equação fundamental, eu vou substituir novamente o meu coeficiente angular, que é a raiz de 3,
Só que ao invés agora de usar efetivamente o n, até porque ficou meio complicado de encontrar o n aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o ponto, ó. Olha o meu ponto, ó. O meu y é 2, está aqui ele, ó. E o meu x é 0. Aí o que eu vou ter? A raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. Raiz de 3 vezes menos 0 é 0. Esse meu 2 ele é negativo, vai passar para o outro lado positivo. Ó, coloquei o meu y em evidência. Então, a minha reta R vai ter essa equação. Olha esse outro exemplo. Determine a equação reduzida da reta S que passa pelos pontos A, 1 e 2, B, menos 2 e 5. Então, eu preciso saber ou coeficiente angular ou coeficiente linear. Os pontos eu já tenho, né? Eu posso usar qualquer um, mas eu vou preferir usar aqui o ponto A, que seria 1 e 2. Então, vou localizar o coeficiente angular, tá bom? Lembrando que em cima eu tenho y, então eu tenho 5 menos 2, embaixo eu tenho x, ó, menos 2 menos 1. Aí eu vou ter 3 em cima, menos 3 embaixo. Isso vai dar o quê? Menos 1 é meu coeficiente angular. Eu vou usar aqui, pessoal, eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Na hora do exercício, você pode escolher uma maneira só. Você não é obrigado a fazer das duas maneiras. O que você é obrigado é responder isso aqui, ó. Equação reduzida, ok? Então, eu vou colocar direto o formato reduzido e direto no formato da equação fundamental. Aí eu venho aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu coeficiente angular por menos 1, que foi o valor que eu encontrei. Agora eu preciso descobrir quem é esse bendito n. Para descobrir esse bendito n, eu vou usar o ponto A, 1 e 2. Deixa eu até colocar aqui só para dizer que eu já encontrei. Eu vou usar esse ponto, 1 e 2. Então, no lugar do x, ó, coloquei 1, no lugar do y, 2. Aí, quando eu faço as minhas devidas contas, que eu tenho certeza que vocês sabem fazer, eu encontro o meu coeficiente linear como sendo 3. Aí, o que eu faço? Pego a minha equação daqui de cima, aí eu só faço menos 1 vezes x, menos x. E no lugar do n, que eu acabei de encontrar, 3. Olha como é que vai ficar aqui do outro lado, ó. Do mesmo jeitinho. Meu coeficiente angular, menos 1. O meu ponto, ó, 2 e 1. Ok? Menos 1 vezes x menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Esse 2 é negativo, passa positivo. 1 mais esse 2 vai dar 3. Pronto. A gente já encerrou aqui. Tá certo, pessoal? Nós vamos parar por aqui nessa aula. E na próxima aula nós vamos fazer um comparativo da equação reduzida com a equação geral para vocês verem as particularidades e as diferenças entre as duas. Obrigado e até mais.